título da mensagem é El Shaddai, o nosso Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus Todo-Poderoso. O versículo que nós iremos a ler, porque para Deus nada é impossível. Podemos ler junto? Porque para Deus nada é impossível. O que quer dizer nada? Nada. Tudo é possível para o nosso Deus. Amém, querido? Podem sentar, por favor. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que nós amamos. É o Deus que nós cantamos louvores, glorificamos o seu santo, bendito nome. Como é gostoso saber, tudo é possível. Ainda Jeremias 32, 27 diz: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso há alguma coisa demasiado difícil para mim? Não tem, nada. É difícil, demasiado impossível. Deus é o Deus maravilhoso. Esse Deus que criou esse universo infinito. Esse Deus que temos milhões de sóis. Em milhões de planetas nesse mundo. E nós podemos dizer, isto é o meu Pai, é o nosso Pai. Ele é muito grande, infinito. Mas Ele mora aqui, dentro do nosso coração, se transforma num Deus pequeno, que diz que nós somos o santuário do Espírito Santo. Dentro de nós existe o Senhor. É bom saber da maravilhosa desse Deus. E fazendo as escavações, os estudiosos de Sodoma e Gomorra encontraram algum vestígio daquilo que aconteceu lá na profundidade do Mar Morto. Tem todas as ruínas. E eles encontraram radiações de urânios. Os cientistas ficaram assustados, porque isso aconteceu 5.000 anos atrás. Como havia radiações de urânio, se a primeira bomba foi lançada em Hiroshima em 1945. Como é que 5.000 anos atrás tinha? Deus é Deus. Ele pode fazer grande coisa. É por isso, quando nós começamos a caminhar, pastor, como é gostoso saber desse Deus. Eu, quando tive o prazer de ir em Jerusalém, em Israel, quando passei pelo Sinai, era aquela minha surpresa. Eu queria ver o primeiro que é o Sinai. É uma cordilheira, onde existem muitas montanhas, quase todas da mesma altura. Mas no meio de uma montanha tem o Monte Horebe. E o Monte Horebe é preto. E por que preto, pastor? É preto porque Êxodo 19, 18 diz: nisso todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a fumaça subiu como fumaça de fornalha, e todo o monte tremia fortemente. Hoje, depois de tantos anos, não tem uma planta, não tem uma erva, não existe nada. É a montanha queimada, ainda lembrando deste fogo que queimou naquela altura. E foram escritas as tábuas, os mandamentos da lei. Deus escreveu com seus dedos efervescentes nas rochas. Que coisa maravilhosa. Então, quando você começa a ver o nosso Deus, o Deus do impossível. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível. Então, esse tudo possível que nós podemos dizer, Deus é maravilhoso e grande coisa ainda fará na minha vida, na nossa vida. Nós podemos ver Êxodo 3,14. Êxodo 3,14. Respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos olhos de Israel: eu sou que me enviou a vós. Não, mas qual é o nome do Deus? Eu sou o que eu sou. Não, mas eles querem saber quem é o Deus. Eu sou o que eu sou. Olha que resposta bonita. E até o prepotente faraó ficou desesperado, quando depois das 9 pragas veio a 10ª praga, e onde os primogênitos morreram. O anjo passava
lá para meia-noite, você sabe essa história, a história de Êxodo, e nas portas que não tinha o sangue do cordeiro, morria o primogênito, morria uma pessoa, e eles perceberam que com este Deus não se podia brincar. Deus queria que este povo seja livre, e era o último sinal. E o faraó se dobrou, falou, vai embora você com o teu povo, suma daqui, antes que venha outras coisas piores ainda. Por isso é gostoso falar desse Deus, como faz bem o meu coração poder dizer, o Deus é impossível. Pastor, mas para mim isto é difícil, para você é, para mim também, mas para Deus, nada é impossível. Tem umas coisas na Bíblia que às vezes nos surpreende, ficamos até emocionados. Veja em Daniel 4:33, é fácil agora ler aqui, é muito fácil, facilita, não precisa procurar, só anotar. Na mesma hora, a palavra se cumpriu em Nabucodonosor. Esse foi expulso do meio dos homens, era o rei do palácio real, foi expulso do meio dos homens e comia erva como os boi. Já pensou? Sai do palácio real, ficou louco de uma vez, foi no meio do pátio e começou a comer erva como boi. Isto é o nosso Deus, que dobra as pessoas que não acreditam. Pastor, não existe Deus. Existe Deus. Pode ter certeza pelo simples fato que você está aqui, que eu estou aqui, que nós estamos aqui, porque Deus existe. Ele que deu saúde, Ele que nos guarda, Ele que nos protege. Ele é o nosso Deus. Qual é o nosso Deus? El Shaddai, o poderoso, o grande Jeová Jiré, nosso provedor e protetor. Aquele que protege a tua mesa, a nossa mesa, para que não falte o pão. Faça um teste, experimente esse Deus, e você sentirá a alegria do Senhor. Esse Deus é por nós. Esse versículo é conhecido, todo domingo falo. Se Deus é por nós, que diremos após essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual é a força do inimigo que poderá parar a sua caminhada, a nossa caminhada, se nós temos Deus na vida? Por isso, alegra meu coração. Qual é a visão que você tem do nosso Deus? Qual é a visão que você tem do nosso Deus? Da visão que você tem, depende da bênção que você vai receber. Se você acredita em um Deus ainda morto, ainda pendurado numa cruz, numa imagem fria, algo frio, a sua fé será fria, será gelada, e você não saberá, não viverá a grande experiência de Deus nas nossas vidas. Tenho certeza que todos nós que já servimos a Deus há alguns tempos, olhamos para trás da nossa vida e falamos, obrigado, Pai. Quantos passos nos demos, quantas vitórias temos alcançado, quanto inimigo temos vencido, quantas provas maravilhosas nós temos vencido. Esse Deus vai fazer e ainda está fazendo coisas grandes na tua vida. Pode receber essa palavra profética. Coisas grandes o Senhor vai fazer na nossa vida. Lembra-te, desta visão dependerá a tua vida. Desta visão dependerá a tua fé. Desta visão dependerá o teu futuro. Em outras palavras, você será do tamanho da sua fé. Amém? Qual é o seu tamanho? Da sua fé. Aquele que você crê que é possível. Aquele que esse Deus pode abrir as portas. Aquele Deus que pode arrancar dos nossos meios todas as maldições, todas as doenças, toda a força do mal. É o Deus dos milagres. É gostoso ainda continuar na sua palavra, e nós podemos ler 1 João 4, veja que diz, filhinho, vós sois de Deus, e já tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós, daquele que está no mundo. Então não existe força de macumbaria, bruxa, não bruxo, isso, aquilo, não existe, nada vai atingir a tua vida, porque nós já temos vencido. Amém, querido? Não, você já é vencedor. Nós somos vencedores. E esta palavra de hoje nada mais que reforça
as promessas de Deus na tua vida, na nossa vida. É gostoso servir esse Deus e saber que o Senhor faz coisas maravilhosamente grandes. E num determinado momento, Eliseu estava apavorado, a cidade estava circundada de exército, tudo. E o seu assessor viu e falou: está uma tristeza, tem exército por todo lado. Eliseu disse: olha, vamos falar com Deus. Vai segundo Reis 6:17, que diz: e o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalo e carro e de fogo. Ao redor de Eliseu estava o exército completo, todo mundo se apavoraram. Qual é o exército de Deus? Quantos milhões são o exército de Deus? Qual é a arma que ele tem? Até as armas atômicas, até todo tipo de arma. Por isso, eu quero que vocês se alegrem no Senhor e podem dizer: Deus é fiel. E Ele é eterno, e Ele hoje está nos abençoando, está te abençoando, está falando ao teu coração, com certeza coisas grandes. Ele é o Deus dos triunfos, é o Deus das vitórias, é o Deus das maravilhas, é o Deus que enche o meu coração, o nosso coração, das grandes bênçãos, das grandes vitórias que Ele tem feito na minha vida, na nossa vida. Por isso que eu me alegro no Senhor, eu tenho prazer de falar desse Deus. É uma satisfação da minha alma quando eu começo a preparar, a meditar nas mensagens de Deus. Deus é fiel, Deus vai fazer ainda grande coisa. E podemos ler ainda 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Ele vive em nós, Ele sempre nos conduzirá em triunfo, não é em vitória só, é triunfo, além da vitória. E as pessoas falam: mas como é que aconteceu? É Deus, é Deus. É maravilhoso poder confessar as bênçãos de Deus, falar sempre das vitórias. Ai, pastor, mas tem momento que a vida... Não, esses momentos já passaram. Em Cristo Jesus é sua bênção, é sua alegria do meu coração, do nosso coração, é saber que Ele toma conta da gente, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Ele é o nosso Deus, Jeová Jireh, o provedor que providencia. Ele é aquele que cura todas as enfermidades, todo o mal. É maravilhoso acreditar nesse Deus. E para onde o povo caminhava, e caminho de Israel naquele tempo, estamos falando ainda da caminhada de Moisés com o seu povo, as pessoas ouviam dizer: olha, esta gente tem um Deus que abriu até o mar para eles passarem. Abriu até o mar, que seca as águas do mar. Fico com medo. E a turma lá em cima tremia. Esse povo que está passando aqui em volta, silencioso, tá? Parece um grupo de pobre, simples. Mas olha, o Deus deles é aquele que abriu o mar, é aquele que providenciou nesses 40 anos de caminhada, suprindo com sua necessidade. A roupa nunca desgastou, nada desgastou. Este povo é um povo especial, é um povo de Deus. E ele estava lutando Jericó, e disse: olha, o Senhor disse: eu te dei. Eu vejo Josué 6:2. Então disse o Senhor a Josué: olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus homens valorosos. Mas não disse: eu te entregarei. A cidade ainda estava em pé. As montanhas, as paredes, as muralhas, 9 metros, aqui é 7 metros mais ou menos, mais alta que essa aqui. A sua largura era 3 metros, que lá em cima caminharam a charrete, carregando as coisas. Aquelas fortalezas em volta, aquelas muralhas eram firmes, e Deus disse: eu te dei. Mas como Deus? Você está tudo cercado, os soldados estão lá em cima.
De repente houve um terremoto, não sei, um tremor, não sei. Uma coisa eu sei, que aquelas muralhas não caíam em cima do povo. E começaram a cair quando começaram a cantar, glorificar, louvar esse Deus. E as muralhas caíram. E o turma dizia, eu sabia. Esse é o povo que tem um Deus fantástico. É o Deus maravilhoso. É o Deus do nosso coração, do meu coração. Por isso, nenhum deles que estavam fora rodeando foram alcançados por nenhuma pedra, nada. Porque Deus protegia, Deus guardava, Deus amparava. É o Deus que eu me maravilho. Cada vez que eu posso falar dele, e eu fico alegre, e o meu coração se rejubila, dizendo, filho, aumenta a sua fé, cresce a sua fé. Creia que ainda existe milagre. Creia que algo especial ainda Deus vai fazer. Por isso que te convocou para vir aqui nesse dia, para ouvir essa mensagem. E essa mensagem vai refalar continuamente ao teu coração. E nós, pela fé, nós estamos caminhando gostosamente no Senhor. Ainda tem um versículo, Hebreus 11, 33, que diz, veja, os quais, por meio da fé, venceram o reino, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram a força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exército estrangeiro. Mas quem era esta gente? Esta gente somos nós. Que Deus tem nos livrado e vai continuar a nos livrar. Esse era o povo de Deus, eram os heróis da fé, era no momento da perseguição, no momento que os leões procuravam matar os cristãos, no momento que os cristãos estavam escondidos nas catacumbas, debaixo de Roma. Eu sou de Roma, você sabe, a maioria sabe que eu sou romano. E nunca pensei na minha cabeça que galeria no subsolo de Roma está de altitude 50 metros do nível do mar. Tem um rio, muitas águas, chove muito. E lá embaixo tem galeria, onde era a famosa catacumba, galeria cavada, com enxada, com faca, não sei com o quê. Mas eu pensei que era poucos quilômetros, de fato eu conhecia 7, 8, 10 quilômetros. Para minha surpresa, agora nas últimas viagens, vi que tem 800 quilômetros de galeria. Mas 800 quilômetros é muita coisa. Os nossos metrôs tem poucos aqui, 70, 80 quilômetros. Como é que tem 800 quilômetros em Roma? Em 5 andares. Pastor, mas como pode ser andar embaixo da terra? Esse Deus é fantástico. Por que viviam lá? Porque fora eram mortos, eram perseguidos, eram jogados aos leões. E ele então, com aquelas galerias de baixo, saíam, plantavam alface ali, feijão ali, batatinha lá, saíam. E nas portas, onde saíam as catacumbas, lá tinha os túmulos, colocavam os mortos. E as pessoas tinham medo de espírito, de fantasma, não entravam lá dentro. Quando chegavam ali na porta, o soldado viram o túmulo, ele ia voltar para trás. Depois daqueles túmulos, que tinha as galerias, tinha o lugar onde eles dormiam. E onde fizeram a estação central de trem de Roma, a escavadeira estava escavando, de uma hora para outra, a escavadeira foi acabar lá embaixo. Eles não sabiam, lá tinha um templo. É o templo onde os cristãos se reuniam do tamanho desse lá embaixo, a 50 metros de profundidade ou mais. É uma história. Que era esta gente? Esta gente que, valoroso, enfrentaram a espada, enfrentaram tudo, para que esse evangelho seja pregado nesse lugar, ao teu coração, ao meu coração. Não se amedrontaram de nada, viveram alegremente, servindo a esse Deus. Por isso, puseram em fuga o exército estrangeiro. Quanto podiam ser? Mas Deus é o nosso Deus maravilhoso. Ainda eu tenho um versículo para ler, João 16, 36, 37. O meu reino, disse Jesus, não é deste mundo. Pelejaram
os meus servos, todo aquele que é da verdade. Se meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos. Que só servo? Os anjos, todo. Quantos milhões? Mas todo aquele que é da verdade, ouve a verdade. Não é desse mundo. O exército de Jesus Cristo não tem nossas fardas, é exército de anjo que nos socorre, que nos alivia, que nos abençoa. Que coisa maravilhosa saber que nós temos um exército que nos protege. Quantas vezes pessoas quiseram fazer mal para a gente, e Deus mandou seus anjos para guardar, para que a nossa vida seja uma bênção nas mãos de Deus. Então, os temíveis imperadores tentaram destruir o cristianismo, tentaram apagar com o cristianismo, mas não conseguiram. Eles foram derrotados, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem um exército, e esse exército tem amparado a minha vida, tem amparado a tua vida. Um dia, quando você está meio triste na vida, é bom que você comece a ler o livro do sucesso, é o livro de Josué, chamado o livro do sucesso. Você vai ver quantas vitórias, quanta bênção. E você, quando o dia está meio apagadinho, está meio triste, você procura esse livro aqui, olha, Cântico de Júbilo. Pastor, mas o que é Cântico de Júbilo? É carta de Paulo aos Filipenses, 23 vezes, ele 13 vezes diz: paz, alegria esteja com você, goze e prazer, tenha alegria. Cântico de Júbilo, poucas páginas, escrita enquanto o apóstolo estava preso na cadeia, amarrado em um tronco. Já pensou ficar meses e anos amarrado em um tronco, numa cadeia, onde a única saída era aqui no teto, e lá em cima estava sentado um guarda, e ele amarrado num tronco, e ele escrevia: alegre-te no Senhor, seja feliz, seja abençoado. Deus tem coisas grandes ainda para a tua vida, para a minha vida. Esta é o Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso. A nossa missão da terra é desgastar o diabo. É desgastar o diabo. A nossa missão é deixar o diabo nervoso, porque sabe que ele não pode nos atacar, não pode. Então Filipenses 2, 10 e 11 diz: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Alegra-te no Senhor, serva esse Deus, e Ele com certeza vai abençoar a tua vida, vai socorrer a tua vida, vai abrir as portas, vai acabar os laços. Deus é fiel. Podemos orar um segundinho? Vamos orar a Deus. Senhor amado e santo, glorificado é teu nome. Como é gostoso falar da tua majestade, magnitude, do teu poder, do teu carinho, do teu amor. Tantas coisas maravilhosas que tu tem preparado na nossa vida, no nosso povo. Agora eu peço a ti, Senhor, que tu abençoe cada um de nós, que tu abençoe as nossas famílias, que tu abençoe os nossos lares, que tu abra as portas, que tu quebra os laços, faz uma obra especial. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém, filho? Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glorifique o Senhor. Ele merece. Ele é nosso Deus. É o nosso Senhor. Deus abençoe. Deus nos guarde. Em nome de Jesus.